Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e sem alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Novamente o versículo de número 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta sua Bíblia para o céu e fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. A igreja pode se sentar e aplaudir o nome santo do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Igreja, a palavra de Deus revelada para nós essa noite é de conhecimento de todos. Tenho certeza que os irmãos ouviram inúmeras vezes pregações sobre esta palavra. A palavra vem falar sobre Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem rico naquela época. A palavra vem falar que Zaqueu, ele era um homem poderoso. Ele tinha um cargo muito importante ali naquele tempo. E a palavra fala que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Isso nos diz aqui no versículo de número 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos e era rico. E no versículo 3 vai falar: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sabemos que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, sabemos que em Jesus Cristo, todas as vezes em que ele ia pregar a palavra de Deus, ele era acompanhado por uma grande multidão. Jesus Cristo, ele era rodeado por muitas pessoas, por pessoas que queriam ouvir e aprender daquilo que a palavra de Deus tinha a os oferecer. E Zaqueu, ele vem sentindo esse desejo em seu coração de ver quem era Jesus. Esse Jesus que falavam que curava, esse Jesus que falavam que ressuscitava, esse Jesus que falavam que repreendiam demônios. Zaqueu queria ver quem era esse Jesus. Só que Zaqueu tinha um problema. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele era um homem baixo. E como Jesus Cristo era rodeado de uma grande multidão, a estatura de Zaqueu vinha a ser um problema. A estatura de Zaqueu vinha a ser um obstáculo. A estatura de Zaqueu vinha a ser um problema para que ele conseguisse ver Jesus. Porque imagina você, um homem de pequena estatura, tentando andar junto com a multidão para poder ver quem era Jesus. Só que isso, para alguns era um obstáculo, para outros era um problema, mas para Zaqueu não era, porque o desejo ardente em seu
seu coração de ver quem era Jesus sobressaía a tudo isso. O desejo ardente que Zaqueu tinha em seu coração sobressaía a tudo isso. A palavra vai falar que Zaqueu avista à frente uma figueira brava. Só que a nossa mente ela já buga um pouquinho, porque nós já vamos pensar como um homem de pequena estatura vai conseguir subir em uma árvore. Só que a figueira brava, ela é uma árvore robusta. A figueira brava é uma árvore onde existem muitos galhos. E os galhos da figueira brava são galhos, os iniciais são bem baixos. E esses galhos baixos puderam fazer com que Zaqueu subisse naquela árvore e dali de cima ele viesse a ver Jesus Cristo. E a palavra fala que aí Jesus vem, acompanhado pela multidão. A palavra vem a falar que Jesus, ele avista Zaqueu acima daquela árvore. E a palavra ela vai falar que Jesus chega e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. É tremendo, porque Jesus Cristo não tinha nenhum contato com Zaqueu, mas Jesus Cristo sabia o nome de Zaqueu. Jesus Cristo olhou para aquela árvore, chamou ele pelo seu nome e falou que era para ele descer, mas desce depressa, porque hoje ele iria pousar na casa de Zaqueu. Não era daqui a 1 hora, não era daqui a 10 horas, não era daqui a um dia, não era daqui a uma semana, era hoje. O momento era hoje, o encontro era hoje. Aleluia. E Deus te enviou aqui nessa noite, porque hoje Ele quer ter um encontro com você. Hoje Ele quer trazer uma palavra para o seu coração. Hoje Jesus Cristo vai trazer uma calmaria daquele problema que muitas das vezes tem tirado o seu sono. Hoje Jesus Cristo quer trazer a solução para aquele problema que acontece dentro da sua casa, dentro da tua família, dentro do seu local de trabalho. E Jesus Cristo está mandando dizer: não é amanhã, não é depois, é hoje. A providência que eu tenho para a sua vida é hoje. A providência que eu tenho para a sua casa é hoje. A solução que eu tenho para os seus problemas é hoje. Então, se alguém quer trabalhar em Jesus Cristo, levanta a tua mão, dá glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O problema é que muitas das vezes queremos colocar Deus contra a parede. Muitas das vezes o nosso problema é que nós queremos dar ordem para Deus. Muitas das vezes o nosso problema é que nós nos preocupamos com o que nós ainda não temos e deixamos de valorizar o que nós já recebemos. Meu Deus! Aleluia! Eu vou voltar a dizer: nós preocupamos com aquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que nós já recebemos. Ah, pastor, mas eu queria 10 mil reais na minha conta, mas eu ainda não recebi. Eu queria um carro do ano, mas eu ainda não recebi. Eu queria a melhor casa da rua, mas eu ainda não recebi. Mas sabe o que você recebeu na manhã de hoje? O direito de viver. Sabe o que você recebeu na manhã de hoje? A presença de Deus. Sabe o que você recebeu? Uma família abençoada por Deus. Sabe o que você vai receber? Um lar, uma casa abençoada por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Só que quando colocamos Deus, Jesus, contra a parede, muitas das vezes nós temos que ter uma vida de obediência a Deus. E ter uma vida de obediência a Deus, sabemos que não é fácil. Sabemos que obedecer a palavra de Deus não é fácil. Porque a todo instante Satanás vem para tentar tirar a nossa comunhão com Deus.
Sabemos que ser obediente a Deus não é fácil, por quê? Porque muitas das vezes vai chegar um ponto da nossa vida que vamos estar fracos espiritualmente. Todos, eu digo todos, sem exceção, infelizmente vão ter que passar por esse tipo de processo. Passar por um momento de fraqueza espiritual. Vai chegar um momento em que nós vamos orar e não vamos conseguir sentir a presença de Deus. Vai chegar um momento em que vamos jejuar e muitas das vezes vamos achar que o nosso jejum ele não é válido para Deus. Muitas das vezes vamos ler a Bíblia e nós vamos chegar à conclusão de que nós não estamos, entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer falar em nosso coração. Muitas das vezes vamos dobrar o nosso joelho dentro do nosso quarto. Vamos apresentar os nossos problemas, nossas súplicas, as nossas aflições para Deus. E nós vamos achar que Deus ele não está nos respondendo. Nós vamos achar que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas mesmo assim, mesmo orando e não sentindo a presença, mesmo jejuando e não sentindo a presença, mesmo lendo a Bíblia e não entendendo o que Deus quer falar com a gente, nós temos que ser obedientes a Deus e a sua palavra, mesmo sendo difícil. Aleluia. Processo. A vida do crente ela é definida por processo. Se queremos chegar até o propósito, nós temos que viver o processo. E o processo ele é árduo. O processo ele é doloroso. O processo muitas das vezes vem tirar aquilo que para nós é importante, mas para Deus não é. O processo às vezes vai tirar da nossa vida aquilo que para nós é o melhor que nós temos, mas para Deus não é. E muitas das vezes Deus ele quer provar a nossa fé. Muitas das vezes Deus ele quer provar a que nível de intimidade nós estamos vivenciando com Ele. Voltando à palavra, Jesus Cristo ele vai chegar. Ele vai já chamar Zaqueu pelo seu nome. Ele vai falar para Zaqueu descer daquela árvore, porque naquele dia, naquela hora, naquele momento, ele iria pousar na casa de Zaqueu. A palavra fala que Zaqueu desce depressa daquela árvore e recebe Jesus com júbilo. Ele recebe Jesus com festa de uma forma muito alegre. No versículo 7, a palavra vem falar que, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus Cristo estava entrando na casa de um pecador. Que Jesus Cristo estava entrando na casa de um homem pecador. E no versículo 8, a palavra fala, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, prestou atenção, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Muitas pessoas falam que Zaqueu era um ladrão. Muitas pessoas falam que Zaqueu tirava dos pobres aquilo que eles tinham, e muitas das vezes tudo que eles tinham. Só que quando lemos aqui o versículo de número 8, Zaqueu vai falar para Jesus: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Então, se Zaqueu roubava, ele não tinha ciência daquilo. A Bíblia está dizendo. Porque se Zaqueu tivesse a afirmação de que ele estava roubando alguém, creio eu que ele iria falar para Jesus: Jesus, eu roubei sim, mas eu vou devolver. Jesus, eu tirei sim, mas eu vou devolver. Só que Zaqueu fala: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. Mas voltando aqui primeiramente no versículo de número 7, as pessoas murmuravam, as pessoas reclamavam, dizendo que Jesus Cristo estava entrando na casa de um homem pecador. Aí Zaqueu ele vai abrir mão daquilo que para ele era importante. Aí
Aí Zaqueu vai abrir mão daquilo que muitas pessoas olhavam para o que ele tinha e achavam que tudo aquilo era necessário: riqueza, status, fama, ter o seu nome falado, ter o seu nome divulgado. Só que Zaqueu, se aquilo para ele antes era importante, eu não sei, mas agora Zaqueu está abrindo mão de tudo isso para receber Jesus Cristo em sua casa. Zaqueu está abrindo mão de tudo isso para receber Jesus Cristo em sua casa. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele me faz saber que aqui tem pessoas que muitas das vezes vem palavras de maldição sobre a sua vida e sobre a sua casa. E muitas das vezes você não tem nem vontade de vir mais para a igreja, porque você está vindo aqui e está ouvindo coisas que são desnecessárias. Que você está vindo para a igreja e ouvindo coisas que não vão edificar a sua fé e muito menos aumentar o seu nível de intimidade com Deus. E muitas das vezes você se sente tão chateado, você se sente tão frágil, que você não quer vir para a casa de Deus. Só que sabe o que Deus está mandando dizer para você aqui nessa noite? Você não vem aqui pelo homem, você não vem aqui pelo obreiro, você não vem aqui pela irmã do círculo de oração, você não vem aqui por causa do pastor, você não vem aqui por causa do dirigente. Deus está mandando dizer que você está vindo na igreja, porque há anos atrás, há 1000 anos atrás, Ele pegou o seu filho em uma cruz, e naquela cruz escorreu um sangue, e aquele sangue foi para pagar pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. É isso que você vem na casa de Deus, para ser grato a Ele por aquele ato de amor. Você vem na casa de Deus para ser grato a Ele por ter entregado o seu único filho. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele podia ter se segurado naquela cruz. Jesus Cristo, ele podia ter renunciado àquela cruz, melhor dizendo. Jesus Cristo podia ter clamado a Deus e falado: Pai, não dá para mim, eu não vou ser crucificado por causa de uma geração pecadora. Envia um anjo seu e me tira daqui. Mas sabe por quê? Jesus Cristo, ele continuou ali, sofrendo, caluniado, sendo cuspido na cara. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para que nós estivéssemos aqui hoje, para juntos adorarmos, exaltarmos o nome daquele, que vive, reina para todos sempre. Amém, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, vamos viver no processo, aleluia. Porque neste mundo inteiro existem mais de 4.200 religiões. Nesse mundo afora existem mais de 4.200 religiões, mas só existe uma tumba vazia. Só existe uma tumba vazia. Só existe um Deus. Só existe um Jesus. E esse Jesus, ele vem nos falar dentro da palavra de Deus que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Ninguém vai para o céu sem antes conhecer Jesus. Ninguém vai para o céu se não for discípulo de Jesus. Ninguém vai para o céu se não seguir os passos de Jesus. Ninguém vai para o céu se não cumprir o ID de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, Ele manda dizer para pessoas aqui: não se importa com o que o homem está falando. Não pensa que você é um inútil. Não pensa que você é incapaz. Sabe por quê? Cristo, aleluia, Ele não nos chama por mérito. Jesus Cristo, Ele nos chama pela graça. Sabe por quê? Porque Davi, ele era o último da lista, mas ele foi chamado. Ana era estéril, mas ela foi chamada por Deus. Gideão era o menor da casa, mas ele foi chamado por Deus. Moisés era velho, mas ele foi chamado por Deus. Então, para muitas pessoas você pode ser um inútil, mas você é chamado por Deus. Para muitas pessoas você pode ser somente um crente quadrado, mas você é chamado
chamado por Deus. Para muitas pessoas você pode ser só mais um, mas você é chamado, você é escolhido, você é separado por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem pode aplaudir o nome santo do Senhor nessa noite? Quem pode aplaudir o nome santo do Senhor nessa noite? Glórias, aleluias a Jesus. Maravilha. E voltando a palavra no versículo de número 9. A palavra vai falar que Jesus diz para Zaqueu: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E no versículo de número 10 vai falar: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Para muitos Zaqueu era somente um rico. Para muitos Zaqueu era somente um pecador. Mas para Jesus ele era escolhido. Zaqueu também tinha um chamado. E o trabalhar de Deus ele é tão sobrenatural, porque a palavra diz, a palavra é bem clara, que Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Só que Jesus queria ter contato com Zaqueu. Jesus queria ter um particular com Zaqueu. Jesus queria salvar Zaqueu. Jesus queria salvar a casa de Zaqueu. Jesus queria salvar a família de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo começa uma obra e termina ela. Jesus Cristo começa um processo de salvação e termina ele. E muitas das vezes nós oramos por pessoas da nossa família. Muitas das vezes oramos por pessoas da nossa casa. Só que o nosso lado pecador não nos permite ver o trabalhar de Deus. E muitas das vezes o nosso lado pecador também vai fazer com que nós paramos de orar em favor dessas pessoas. Paramos de orar em favor dessas vidas. Por quê? Porque estamos orando a Deus para que Deus venha libertar uma pessoa do alto, que essa pessoa se afunda cada vez mais. Porque pedimos a Deus que Deus venha libertar uma pessoa das drogas, essa pessoa se afunda cada vez mais. Pedimos a Deus para que Deus venha livrar pessoas da prostituição, essas pessoas se afundam cada vez mais. E muitas das vezes paramos de orar e falamos: Deus não está fazendo nada, não está acontecendo nada, então eu vou deixar para lá. Só que Deus ele já vai nos responder no versículo de número 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por quê? Porque nós também éramos perdidos. Nós também não conhecíamos a Jesus Cristo. E hoje nós conhecemos esse Jesus Cristo que salva, cura, lidera e trabalha e opera maravilhas. Estamos aqui hoje servindo a Deus. E se nós servimos a Deus, por que as prostitutas também não podem renunciar ao pecado e servir a Deus? Por que os alcoólatras também não podem renunciar ao vício e servir a Deus? Por que aqueles que usam drogas também não podem renunciar às drogas e ter uma vida com Deus? Porque Jesus Cristo veio salvar aquilo que para nós são somente pessoas perdidas. Porque Deus, o Deus que nós servimos, Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Então não desista daquela pessoa que você tem orado. Não desista daquela família que você tem apresentado a Deus. Faça diferente. Busca cada vez mais. Jejue em favor dela se for preciso. Aleluia. Ore em favor delas cada vez mais. Porque você vai ver o trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas por intermédio da sua oração. Você vai ver a salvação de Deus na vida daquelas pessoas por intermédio da tua busca. Porque Jesus Cristo ele nos levantou para que viéssemos e fôssemos perdão por esse mundo afora e pregássemos a palavra de Deus. Porque todos necessitam, todos precisam, todos são sedentos de aprender, de ouvir, de praticar e de guardar a palavra de Deus. Amém? Quem pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus Cristo nessa noite?
Os céus estão em festa, irmãos. Mais uma alma, uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor, suficiente Salvador. Aleluia. Quem pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, estende sua mão aqui à frente. Amém? Aqui para frente. Nós iremos orar em favor da nossa irmã Fernanda, que está aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela estendeu as suas mãos para Jesus e quer fazer parte do rebanho, da igreja e da casa de Deus. Amém? Estenda suas mãos aqui à frente. Vamos apresentar a ceia do Senhor em tuas mãos. Amém? Para que Deus venha fortalecê-la, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso eterno Pai, Jesus querido, Deus de misericórdia, apresentamos, Senhor Jesus querido, em tuas mãos a Fernanda, meu Pai, que está te aceitando como único e suficiente Salvador, Senhor. Jesus Cristo, que tu venhas, ó Pai, visitar a vida dela, a sua casa e a sua família também. Fortalecê-la, meu Pai, nessa caminhada, Senhor. Jesus querido, que o Senhor venha, Jesus querido, está abençoando a vida dela. Onde quer, ó Pai, que ela coloque a planta de seus pés. Que seus anjos possam estar com ela para guardá-la, para livrá-la de todo mal, Senhor. Espírito Santo de Deus, louve e exalta o teu santo nome, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que os céus estão em festa. Sabemos, ó Pai, que os céus estão em festa por mais uma alma que te aceita, Senhor. Por mais uma alma que te aceita como único e suficiente Salvador, Senhor. Ó Pai, nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para dar além de nossas orações. Mas te pedimos, ó Pai, para que tu venha interceder em favor da vida dela, meu Pai. Nós te pedimos, ó Pai, para que tu venha, Jesus Cristo, visitar todos os dias, ó Pai. Guarda ela, Jesus Cristo, guarda a sua família, meu Pai, guarda a sua casa, Senhor. Guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém. As irmãs obreiras vão dar um abraço na irmã. Aleluia, louvado seja Deus. E quem pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os céus estão em festa, irmãos. Esse é o nosso objetivo, essa salvação de almas. O nosso objetivo é salvação de almas, amém? Aleluia, louva a Deus assim comigo. Mas uma coisa estou sentindo aqui agora. E Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. E Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela. E Deus está nesse lugar, para operar nesse lugar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo